E aí galera, tudo certo? Iremos agora para a nossa aula de Geometria Analítica e abordaremos o assunto distância entre dois pontos e o ponto médio. Primeiro eu vou definir a relação distância entre dois pontos. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B e vou calcular essa distância entre A e B. Temos aqui um triângulo retângulo. Temos aqui a diferença entre XA e XB, que eu vou chamar de ΔX. ΔX é essa distância, que seria XB menos XA. E temos aqui o ΔY, a distância entre YB e YA. Vai ficar aqui YB menos YA, o valor de ΔY. E calculamos pelo Teorema de Pitágoras, que vai ficar d ao quadrado igual a ΔY ao quadrado mais ΔX ao quadrado. Por quê? O Teorema de Pitágoras está relacionando a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo 90 graus. E os catetos são os lados que formam o ângulo reto, o ΔY e o ΔX. Então vai ficar d é igual a, como d ao quadrado é igual a ΔY ao quadrado mais ΔX, d vai ficar igual a raiz de ΔY mais ΔX ao quadrado. Eu sei que ΔY é YB menos YC e ΔX é XB menos XA. Então, D vai ficar a raiz quadrada, que é ΔY, é YB menos YA ao quadrado, mais ΔX, que é XB menos XA. Pronto. Temos a definição, a fórmula de distância entre dois pontos. E o ponto médio, como podemos definir a relação de ponto médio? O ponto médio nesse segmento está no meio do caminho. Então, esse é o ponto médio. Ele tem um x médio e um y médio. Então, esse ponto M, que é o ponto médio, vai ter um x e um y, porque se trata de um ponto. Como podemos calcular o xm? O x médio do ponto médio vai ser o valor de xa mais xb sobre 2. E o y médio vai ficar YA mais YB sobre 2. Pronto, definimos as relações de distância entre dois pontos e as relações do ponto médio. Vai ter um x médio e o y médio, que vai ser a média entre dois pontos. E agora, já se conhecendo as relações de distância entre dois pontos e ponto médio, iremos fazer algumas questões. Primeira, considere os pontos A, 2 e 8, e B, 8 e 0. A distância entre eles é de, lembrando que distância entre dois pontos é xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Temos aqui o ponto A, x de A é 2. No ponto B, o x de B é 8. No ponto A, o ya é 8 e o yb é 0. Basta substituir. Vai ficar igual a 8 menos 2 ao quadrado mais 0 menos 8 ao quadrado. Vai ficar d igual 8 menos 2, 6. 6 ao quadrado, 36. Mais 0 menos 8 ao quadrado, 64. Somando, vai dar raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Quer dizer que a distância entre eles, entre os pontos, é 10. Agora a segunda questão. Sendo os pontos A, menos 1 e 5, e B, 2 e 1, vértices consecutivos de um quadrado, o comprimento da diagonal desse quadrado é a distância entre o ponto A e B, vai ficar raiz quadrada de xb menos xa, então vai ficar 2 menos 1, vai ficar 2 mais 1 ao quadrado, mais 1 menos 5 ao quadrado, que é igual a 2 menos 1, 3, 3 ao quadrado, 9, mais 5 menos 1, 4, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25, raiz de 25 é 5, mas a questão ele quer o comprimento da diagonal desse quadrado. Vamos lembrar uma coisa? Quando eu tenho um quadrado, aqui não é 5, 5, 5, 5, essa é diagonal. D, faço o Pitágoras, que é d ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado.
vai ficar d ao quadrado igual a 25 mais 25, 50. D igual a raiz de 5. Simplificando, vai dar 5 raiz de 2. Letra E. Temos agora uma questão de gráfico. Na figura a seguir, o ponto A representa uma praça e o ponto B uma livraria. Considere em quilômetros como unidade de medida. A menor distância entre a praça e a livraria é de aproximadamente. Então, essa distância vai ser o quê? Vai ser em linha reta. Ele quer a distância entre dois pontos. O ponto A é menos 2 e 1. Já o ponto B é quem? 4 e 2. A distância vai ficar raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. Vai ficar 4 mais 2. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 2, 6. 6 ao quadrado, 36. 1 mais 36 dá 37. Quem é a raiz de 37? Eu não tenho, mas eu sei que a raiz de 36 é 6. Como ele quer aproximadamente, letra C, 6 km. Agora, os pontos A, menos 5 e 2, e C, 3 menos 4, são extremidade diagonal de um quadrado. O perímetro desse quadrado temos o quadrado, e aí C são extremidade de uma diagonal, A e C. Quer dizer, ao achar a distância entre A e C, estou achando o valor da diagonal. Ele quer o perímetro, que é a soma de todos os lados. Temos aqui, vai ficar xc menos xa, 3 menos 5, vai ficar 3 mais 5 ao quadrado, mais menos 4 menos 2 ao quadrado. 3 mais 5, 8. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 mais 2. Menos 4 menos 2 dá menos 6 ao quadrado mais 36. Somando, raiz de 100, que é 10. Então, temos que essa diagonal é 10. Como é um quadrado, temos L, e fazemos o quê? O teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. 2L ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100. O 2 passa dividindo. L ao quadrado, 100 por 2, 50. L é raiz de 50. Simplificando, L vai ficar 5 raiz de 2. Estou achando o valor de o quê? De um lado, mas a questão é que é o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Como é um quadrado, todos os lados são iguais, basta multiplicar isso aqui por 4. 5 vezes 4 dá 20 raiz de 2. É o perímetro do nosso quadrado. Letra B. Chegamos agora ao nosso último exemplo da aula de distância entre dois pontos e ponto médio. Um paralelogramo ABCD tem seus vértices A, 3, 4, B, 5, 7 e C, 7, 1. Determine um vértice D. Então, temos nosso primeiro ponto, 3 e 4, é o A. O B é 5 e 7. C é o 7 e 1. Fazendo mais ou menos um esboço, temos assim: A, B, C, D vai estar mais ou menos aqui. Vamos ter que fazer a conta para descobrir onde está D. Pode estar aqui no negativo ou positivo, sem esboço apenas. O que nós temos? Por ser um paralelogramo, eu tenho essa diagonal AC e essa diagonal BD. Elas se encontram no mesmo ponto médio. Então, o segmento AC, vamos achar o ponto médio dele? Vou ter que fazer o ponto médio entre A e C. Seria o ponto médio XA mais XC sobre 2. Vai ficar 7 mais 3 sobre 2 é 5. Isso é o X médio. E o Y do ponto médio vai ficar YA mais YC sobre 2, que vai ficar 4 mais 1 sobre 2, 5 meios. Pronto, achei o ponto médio. Só que esse ponto médio também é um ponto médio do segmento BD. Então, XM vai ficar X de B mais X de D sobre 2. E qual o valor do meu ponto do X médio? 5? Então, vai ficar 5 igual a XB, que também é 5,
mais xd sobre 2. Passando multiplicando, 2 vezes 5 dá 10, que é igual a 5 mais xd. Passando, diminuindo, xd vai dar 5. E agora, para achar o YD, vou fazer a mesma coisa. Lembrando, esse ponto médio foi mesmo um ponto médio de AC e BD. Como eu tinha achado XM, joguei na forma em relação a BD para achar o X e vou fazer a mesma coisa com Y. O Y médio é igual ao YB mais o YD sobre 2, que vai ficar 5 meios é igual a YB, que é 7, mais YD sobre 2. Como é negativo, eu posso cortar. Como tem 2 e 2, corto. O 7 passa diminuindo, YD vai dar menos 2. Pronto. Então, quem é o vértice D? É o ponto 5 e menos 2. Chegamos assim ao final da nossa aula de distância entre pontos e ponto médio. Se você gostou, vai acompanhando a gente e um forte abraço.